último dia de passeio aqui no Atacama. Hoje nós acordamos super cedo, antes do sol nascer, para fazer o nosso passeio, que eu acho que era um dos passeios que a gente mais estava esperando fazer aqui no Atacama, que é o passeio do geyser. Gente, geyser, tá certo, tá? E a gente já tá aqui, o dia já tá clareando, tá bem frio, a minha perna tá começando a querer congelar. E nós estamos com a Araya mais uma vez, a Araya sendo maravilhosa, né? E vamos ver, vocês estão vendo ali atrás? Já dá de ver, né? É. Os geysers, eles ficam aqui em Peritátil. E, gente, 4.300 metros acima do nível do mar. E uma temperatura bem baixa. Então venham com várias camadas, venham agasalhados, porque o frio é intenso e mais a altitude, né? Então tem que vir preparado. Aqui, ó, tem um estacionamento onde as vans ficam. E também uma estrutura para ir no banheiro. E a gente vai fazer uma caminhadinha até eles. E aí, Henrique? É frio? Muito frio. Menos 5 pelo que se falaram. É, congela, arde os ossos. Mas nem chegamos lá perto e a luminosidade, gente, que coisa linda, de verdade. Uma curiosidade é que os geysers daqui, eles têm uma formação totalmente diferente dos outros geysers que existem no mundo. Esses daqui foram formados por conta de um terremoto que aconteceu aqui no Chile. E a formação desse jato de água quente que sai da terra é porque existe água do degelo dos Andes, né, das cordilheiras, e a 70 quilômetros abaixo tem magma, que esquenta essa água, faz aquela pressão dentro da terra e ele precisa sair. E aqui, como eu já mencionei, essas crateras, né, elas foram formadas devido a esse terremoto. Uma curiosidade é que 9 pessoas já faleceram aqui. A última foi em 2015, uma senhora de 61 anos que foi tentar tirar aquela foto maravilhosa. E aí, quando o geyser ele entra em erupção, a fumaça baixa, mas quando ele entra em erupção, vamos chamar assim, ele faz um fumaceiro, gente, que tu não consegue enxergar nada. Então essa senhora, ela foi bater essa foto, veio a fumaça e ela pisou em falso lá, não conseguiu sair, e 86 graus, gente. Então ela morreu por causa das queimaduras, né? Então, muito cuidado. E ó, a gente parou aqui pra tomar um café da manhã. O espaço, tá todo mundo aqui esperando, porque o celular come primeiro, né, gente? E ó, o lugar aqui que a gente para. Os geysers lá. E a gente aqui tomando café. Agora no tour a gente tem uma paradinha aqui no povo de Machuca, que vivem hoje 4 famílias, mas o povoado ele meio que abre para turismo, porque aqui não tem escola, não tem nada, então o pessoal que mora aqui acaba se mudando ou para São Pedro de Atacama ou para Calama. E olha aqui o povoadinho, que bonitinho, gente.
Para quem quer provar carne de lhama, ó, aqui eles fazem um espetinho. Experimentando carne de lhama. É boa. Bem boa. The stars align when we look up, they're hard to find without you, without you. Sex appeal. E depois do passeio, a gente veio aqui no mesmo lugar que a gente veio ontem, que a gente pensa nos negócios gostosos pra comer. O pessoal já tinha falado pra gente, é a Francucceria, acho que é assim que se fala. E tudo muito gostoso, dá pra levar ou pra comer aqui. Ontem a gente comprou algumas coisas e levou pro hotel pra comer. E hoje, como é meio apertado o tempo ali do passeio, a gente resolveu vir aqui fazer um lanche de almoço. E ó, o espaço deles é bem legal. Gente, provem a baguete, é muito boa. Cresça um pouquinho, fica uma delícia. Eles têm croissant, empanadas, quiches e também os doces, canelones. E o lugar para sentar para fazer o almoço, o lanche, né? Olha que legal. Bem diferente, né? E a gente tá aí sentado, esperando pra fazer o nosso lanche. Os nossos pedidos chegaram, a gente pediu um croissant e empanadas. Já cortamos aqui, já comer, a fome é grande. Bora experimentar. Passeio aqui no Atacama, novamente para a Araia, para as termas Buritama, que são 8 lagoas aquecidas por causa do vulcão que tem aqui próximo. E a gente chega aqui, a gente estaciona no local e depois faz uma caminhada. Então tem que vir com o sapato adequado, porque ó, tem uma caminhadinha aí. E hoje foi literalmente aquele de dia de um jeito e de noite de outro. Porque de manhã a gente pegou menos 5 e agora deve estar aí beirando os 30 graus. E a Araia disponibiliza pra gente o roupãozinho, que isso aqui é maravilhoso. Mais um ponto pra Araia, né? E, gente, só corrigindo uma coisa, a água não é aquecida por causa do vulcão, não, tá? A água é aquecida por conta da temperatura da própria terra, onde a água passa. A terra é muito quente, né? A água passa ali mais ou menos a uns 2 km de profundidade, de acordo com a nossa guia, e aí ressurge e tem essa formação dessas termas, né? Dessas águas quentes. Tanto que no inverno elas congelam. E ó, o bonitão já tá aproveitando. São 8 lagoas. A 8 é a mais quente, nós estamos na 6ª. Quentinha é? E a gente tá aqui numa das piscinas exclusivas pra gente. Delícia, né? Muito bom, vale a pena. Pra quem vira no Atacama, não esqueça. Buritama. Muito bom mesmo, gente. E a gente já experimentou algumas piscinas. Que relaxante. A água lá fazendo movimentação e parece realmente uma banheira de hidromassagem. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Água bem quentinha. Quanto mais alto tu vai, então a 8 é a mais fria. E a 2, que é a última que a gente pode ir, que é pertence a um motel, vai esquentando. Então a 2 é a mais quente, a 8 é a mais fria, gente. Experiência única, maravilhosa. Vontade de ficar aqui o dia inteirinho. E já estamos encerrando esse nosso passeio. Falta a subida, mas já experimentamos algumas lagoas. Gente, que experiência maravilhosa, que delícia de banho. Super quentinho, vontade de ficar aqui o dia inteiro. Pra quem tá vindo pro Atacama, vale a pena. A gente fez super certo o último passeio, esse passeio das termas, pra gente dar uma relaxada e continuar a viagem.
tranquila, né? A gente só vai ter que subir até lá em cima. Ok. Pra finalizar, de verdade, piquenique da Araia aqui no Vale dos Cactos. E terminou nosso último passeio aqui no Atacama com essa galera maravilhosa. Quero a opinião de todo mundo. E aí, foi bom o passeio? Bom demais! Vou falar pra vocês agora algumas coisas que eu achei essenciais pra viagem no Atacama. A primeira delas, hidratante labial. Gente, mesmo eu levando hidratante labial, olha que a minha boca ela tá toda cortada, a minha boca sangrou, a boca do Henrique sangrou. Então, esse aqui eu comprei, é aqueles bem famosinhos, lá nos Estados Unidos, eu comprei na minha viagem pra lá, mas eu levaria um mais forte, tipo um Bepantol, um Cicatriplast, alguma coisa assim, porque esse aqui, que é tipo uma manteiga de cacau, ele é bom, mas eu achei que faltou um pouco, sabe, de hidratação. Porque como é muito árido, muito seco e bate vento, então o lábio sofre demais. Levaria também hidratante para cabelo. Teve algumas meninas que falaram que o cabelo delas estava ótimo lá, mas gente, olha aqui como é que tá meu cabelo. Meu cabelo tá pedindo socorro. Então eu levaria, né, um hidratante para cabelo. Eu uso esse aqui da Vela, mas tem um que é do Boticário que tá muito bom também. Protetor solar, com toda a certeza do mundo, precisa muito. E assim, levem uma mochilinha. Eu despachei a mala e não tô levando mochila. Eu levei mochila, né, fui com uma mala de mãe, uma mochila. Então a gente todo passeio levava mochila com protetor solar, garrafinha, com protetor labial. Se precisar, né, ir trocando as roupas, tirando as roupas, leva a mochila. Levava sempre um amarradorzinho para as meninas, é bom levar. Garrafinha térmica. Ai, Gabi, mas por que garrafa térmica não tem água? Tem água, gente, só que como é muito calor, essas garrafas aqui que são tipo térmicas, né, elas mantêm a água geladinha o passeio inteiro, então vale muito a pena. A gente levava já cheia do hotel, né, e aí depois a agência, a Araia, que disponibilizava água, a gente colocava água aqui e ficava geladinha. As outras agências, elas não disponibilizaram água, tá? Então, é pra ficar atento em relação a isso. Uma coisa que também ajudou bastante a gente foi lenço umedecido. Mas por que lenço umedecido? Porque como tem muito areia, assim, né? E é muito seco, a gente limpava sempre as mãos antes das refeições, limpava os calçados quando chegava dos passeios também. Gente, calçado confortável, não me vão de tênis branco, tá? Por quê? Porque o calçado fica podre, assim, o tênis, a bota fica podre, então eu usei a mesma bota, usei uma bota de trilha e no final do dia, quando a gente chegava no hotel, eu limpava o meu calçado com um lenço umedecido, levava em todos os passeios pra limpar a mão, às vezes pra tirar o excesso da areia no rosto, sempre protetor solar pra reaplicar, porque o sol realmente queima. E outra coisa que eu achei que não ia usar e eu usei muito foi, o bonezinho. Até o gorro achei meio dispensável, não levei gorro, não senti falta. Agora o boné eu usei em todos os passeios, levei e, sério, esses itens aqui eu acho que são indispensáveis. O lenço umedecido é só uma ideia mesmo que a gente usou bastante e foi bem bom pra gente, mas o restante dos itens eu acredito que seja, assim, indispensável mesmo pra essa viagem.